Começa agora o último bloco do Conexões, que hoje está debatendo a Copa do Mundo, que vai ser realizada neste ano no Brasil. Estão conosco para falar sobre esse assunto o sociólogo Fausto Arruda e também o professor da Faculdade de Educação Física, Caio Antunes. Bom, uma outra questão que está sendo muito debatida desde junho do ano passado, com as manifestações, é essa repressão que o governo pretende fazer, está tentando fazer até mesmo com a criação de um projeto de lei para regulamentar essas manifestações, a possibilidade de criminalização de manifestações que ocorram no período da Copa. Como que vocês entendem essa pressão popular sobre a Copa e também a resposta do governo, da polícia em relação a essas pessoas? Caio, eu gostaria que você começasse. Esse é um assunto muito delicado. As interpretações sobre as manifestações, as mobilizações populares e a repressão são muito variadas. Eu vou indicar pistas muito sutis aqui. Acho que um ponto muito importante e que, obviamente, suscitou uma violência muito grande da repressão foi o fato de que a população foi às ruas de um modo bastante contundente. Isso exigiu uma repressão, no mínimo, igualmente contundente por parte do poder instituído. Essa repressão, ela passa desde a absoluta violência com que polícia e exército reprimiram as manifestações pacíficas ou não. Isso passa por estratégias de policiais infiltrados iniciando quebra-quebras e outras. Quem participou de manifestações viu isso. E não precisa nem ir para as manifestações da Copa. Quem acompanhou aqui no estado a greve dos professores, no município, a greve dos professores, presenciou cenas de policiais infiltrados iniciando confusões e agredindo grevistas, manifestantes, lideranças. Bom, para não ir muito longe, ficamos nisso. O que é muito importante ser colocado é, do ponto de vista de toda uma mobilização do Estado, do ponto de vista do governo, tanto federal, quanto municipais, quanto prefeituras, estaduais, etc., quanto da grande mídia, no sentido de você reprimir diretamente, belicamente, corporalmente, militarmente e reprimir simbolicamente, ideologicamente, todo um movimento de massas, bastante disforme, bastante variado, bastante heterogêneo. Isso culmina no que a gente poderia, no que algumas pessoas têm apelidado de AI da Copa ou AI-6. Curiosamente, uma militante presa e torturada, por meio do AI-5, baixa ou tenta ou cria condições, do ponto de vista da figura que representa, a possibilidade de um outro ato institucional como esse. Cruel como esse, bastante, por ser cruel e pelas características que tem, bastante expressão ou expressivo do momento da luta e do confronto que a gente vive. As repressões tendem a ser cada vez mais violentas. Eu não sou do Estado, eu venho do Estado de São Paulo, mas nascido na capital, mas passei a maior parte da minha vida numa cidade chamada Campinas, que é a segunda maior cidade do estado. Dentro de Campinas tem um subdistrito pequeno, chamado Barão Geraldo, que é onde fica a Universidade de Campinas, a Unicamp. Barão Geraldo, há alguns anos, foi criando uma cultura de um carnaval de marchinhas e de rodas de samba e de batucada bastante peculiares. E numa das noites do carnaval, se não me engano, na noite de sábado, havia entre 500 e 800 mil pessoas numa praça lá, muito tranquila. Depois da apresentação de um núcleo de samba, as pessoas estavam tocando seus tambores. De repente, não mais que de repente, misteriosamente, o batalhão da tropa de choque ocupa a praça, atirando sprays de pimenta, bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha, numa manifestação absolutamente pacífica. Isso não foi noticiado, foi muito pouco noticiado, e quando foi, apareceram coisas quebradas, que nem de Barão Geraldo talvez sejam, para justificar uma suposta intervenção. Mas uma série de vídeos e fotos colocam, houve uma absolutamente gratuita agressão da polícia a uma manifestação, e uma das hipóteses levantadas é que a polícia precisava treinar para as futuras manifestações. Então pegou um determinado espaço de aglomeração e atacou. Logo, a minha leitura é de que as manifestações tendem a se acirrar, a repressão a elas tende também a se acirrar, como a gente tem visto de modo muito localizado, mas de modo mais geral, como tendência em vários lugares, a partir das mobilizações, por falta de transporte, falta de luz e uma série de questões que o meu camarada coloca. O povo brasileiro tem incorporado na sua cultura a questão do futebol.
Você vê que nas outras Copas, né, o povo, já a uma altura dessa, já estava pintando as ruas, os asfaltos, os muros, né, com o verde e amarelo, aquela questão toda. Ora, na própria lei da Copa, a FIFA já proibiu que você reproduzisse os símbolos da Copa. Se reproduzir, tem que pagar royalty, tem que pagar por conta disso. Quer dizer, então a repressão já começou a ser imposta a partir daí, dessa lei geral da Copa, que é uma intervenção estrangeira nos assuntos internos do país. Você vê que a proibição de bebida nos estádios, né, teve que ser relaxada para poder atender a Copa. Quer dizer, então, se a bebida alcoólica é um dos instrumentos, vamos dizer assim, que muitas vezes desencadeia a questão da violência, então a própria FIFA, ao estimular que tem que vender as cervejas que são patrocinadoras da Copa, né, isso aí também já é uma forma de estimular também a violência, porque bebida alcoólica e violência são coisas que estão muito vinculadas, né? Agora, o que a gente vê nessa questão geral da violência é o caráter do Estado brasileiro, né? O caráter do Estado, ele tende a ser um Estado cada vez mais fascista. Porque o fascismo é principalmente uma das características principais do fascismo, entre tantas outras, é a repressão sobre o povo, sobre as massas, controlar as massas. Então você controla as massas através, primeiro, de uma repressão pesada e depois de uma propaganda ilusionista, né? Então são as duas formas de você controlar a massa, controlar o povo e tudo mais. Então a repressão, ela vem se dando, não é? Independente de ter protesto ou não, mas quando você resolve desalojar, não é, uma população, principalmente, geralmente favelada, para poder ali construir um estacionamento ou uma obra que tem importância com relação à Copa, eu acho que isso o Rio de Janeiro é bastante exemplar, né? O que fizeram ali em torno do Maracanã, desalojando a aldeia Maracanã, desalojando o estádio Célio de Barros, desalojando aquelas piscinas olímpicas e tudo mais, para poder construir espaços para favorecer exatamente a Copa. Então, isso é um tipo de repressão sobre as populações, né? Até mesmo para poder abrir vias de transporte, né? E que aquela população ela é enxotada. Quer dizer, então não se faz uma avaliação correta sobre o imóvel a ser desapropriado, quer dizer, então tira as pessoas, não faz um levantamento sobre a importância daquele local de moradia para a vida daquelas pessoas, em termos de como elas já estão inseridas naquele espaço, em termos de trabalho, em termos de escola, em termos de relações de vizinhança, né? Então o povo é tratado como números. Né? Então existe ali 300 habitantes, 500 habitantes, então tira os 300 habitantes e tal, e daí vamos construir algo para favorecer a Copa. Né? Então essa repressão ela vem se dando também de forma generalizada no país inteiro, daí também gerando protestos. Daí vem a repressão em cima dos protestos. E aí o povo é tratado como vândalo, é tratado como bandido, porque se for em favela todo mundo é bandido. A polícia parte desse pressuposto que todo mundo é bandido e vai lá e entra atirando, né? De repente acerta uma mulher grávida, acerta uma criança, como são milhares de exemplos. O nosso jornal tem reproduzido muito essas questões no Facebook, no blog do jornal. Nós temos, principalmente em termos de Rio de Janeiro, nós temos feito uma cobertura em cima dessas questões. Por quê? Porque a imprensa dos monopólios, principalmente, né, quer dizer, os grandes jornais, as grandes redes de televisão, geralmente eles dão a versão da polícia, né? Não dão a versão do povo, porque quando há um protesto, não existe coisa gratuita, não existe um protesto gratuito, existe o quê? Existe a população se sentindo agredida e ela então passa a responder. E isso tem que ser extremamente positivo e estimulado, né? O povo tem que reagir, inclusive em condição de autodefesa, né, a esse tipo de agressão. Esse prefeito do Rio de Janeiro, né, tem dado demonstrações assim de alta insensibilidade em relação a como tratar o povo. Né? Seja no episódio lá do estacionamento, em torno
do estádio, né, e da construção daquela área nova no centro da cidade do Rio de Janeiro, que pega a área portuária, não é? Que saiu varrendo tudo, tira tudo. Ele acha que a história lhe fará justiça, né? Apresentando uma obra de arte que vai ser construída e tal, e que esses aspectos que hoje, né, são gritantes, eles serão esquecidos do povo, e o que vai prevalecer é a figura dele como o cara que mudou a fisionomia do Rio de Janeiro, né? Mas eu tenho certeza que o que vai prevalecer realmente na história é as atitudes fascistas, né, tanto do Cabral como do Paes, do Eduardo Paes, né? Porque deram demonstrações insofismáveis, vamos dizer assim, de desconsideração para com a massa. Agora, eu não quero dizer que, colocando essas duas figuras, isentar, por exemplo, né, o prefeito de Goiânia, o governador de Goiás, e todos os prefeitos e governadores de capitais e estados onde estão acontecendo a Copa, porque isso tem sido a prática, não é, comum a todos eles. Apenas esses dois são mais evidentes porque estão numa vitrine maior, que é o Rio de Janeiro. Isso para não falar da violência nos locais de trabalho, com trabalhadores mortos, as mortes, sem proteção, sem equipamento de proteção, trabalhando durante as noites e madrugadas para cumprir os prazos estabelecidos pela Copa do Mundo. E a gente teve notícia de vários acidentes, alguns até mesmo que a mídia nem falou. A gente quase nem teve notícia dos vários acidentes de trabalho que ocorreram. São muitos, você podia... Olha, que se circula por aí são alguma coisa com 7 ou 8 mortes. Mortes. Acidentes de trabalho não são contabilizados. Chega muito pouco disso. Sobretudo, o que chega pela... Só em Manaus foram 2 mortes, Fora, né? Só em Manaus foram 2 mortes. Aliás, na semana, Itaquera, 1 ou 2 2, dias né? antes de eu chegar, 2 trabalhadores caíram durante a madrugada, construindo o telhado, a estrutura superior daquele cacareco, sem equipamento de proteção, trabalhando durante madrugadas a fio em condições análogas quase à escravidão de trabalho, dormindo em alojamentos que deixariam o termo precário nos céus do Alphaville. Bom, sem equipamentos, como já falei, e por aí vai. Acidentes de trabalho, mutilações, fraturas e outras coisas, fora toda a violência, o assédio moral, o assédio organizacional, as relações violentas de trabalho para cumprimento dos prazos que não são sequer mencionadas, inclusive que são difíceis de serem mapeadas. E o que deve piorar com o atraso da maior parte das obras, né? O atraso das obras é interessante para as empreiteiras, porque aí, para isso, elas podem exigir maiores cifras para poder cumprir horas extras, mais material. As obras já são superfaturadas e, ainda assim, elas chegam a um ponto de dizer assim, olha, faltou material para a estrutura, porque o solo não foi bem avaliado. Agora, como é que um empreiteiro não me avalia bem o solo? Bom, se um empreiteiro precisa fazer isso, como se diz em inglês, you have only one job, ou seja, você só faz isso da vida. Não avalia bem o solo sobre o qual você vai construir um trambolho desse. Por quê? Para daqui depois poder exigir mais 3, 4 bilhões para fazer uma estrutura qualquer para poder sustentar o mausoléu. Foi como aconteceu em Curitiba. Depois da vistoria, a prefeitura teve que colocar mais 400 milhões lá na hora para poder atender exatamente isso. No Pan-Americano do Rio de Janeiro foi a mesma coisa. Quando os bilhões destinados à obra foram suficientes só para a fundação. De repente precisou de mais outros tantas vezes a cifra e o orçamento inicial para construir a estrutura, o hotelzinho dos atletas e outras coisas. E o estádio hoje está desativado. O estádio do Botafogo lá foi construído para... Nós não vamos ver coisa diferente aqui depois da Copa do Mundo. Assim como não se noticia o que aconteceu com os mausoléus na África do Sul, por exemplo. Bom, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer, professor Caio, pela presença. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade. Muito prazer em estar com o meu camarada. Espero que a gente possa se encontrar uma série de outras vezes. Obrigado. Muito obrigada também, Fausto, pela presença. Eu também quero agradecer essa oportunidade de entrar em contato com o povo de Goiás, de Goiânia, e com essa universidade que luta, né, por melhorar o padrão cultural dessa região, né? E também estou à disposição para, em outras oportunidades, a gente estar aqui conversando sobre este e outros temas. Obrigada. E você assiste agora o quadro Conexão Urbana, com as dicas de eventos culturais e acadêmicos produzidas especialmente para você.
Até o dia 26 de maio, os goianienses poderão conferir a exposição Arte e Educação, do artista plástico Ivan Hazen e de seus alunos. Suas pinturas mesclam figuras humanas e diversos elementos da fauna e flora com imagens de robôs e outros elementos da tecnologia. A exposição ocorre no Espaço Cultural Silvio Bragato, na sede da Secult Goiânia. A visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 6 horas da noite. O Museu de Arte Contemporânea de Goiás tem 2 exposições abertas até o mês de julho. São 2 exposições simultâneas: Totalitarium, do artista plástico Pitágoras, e Aurora Technicolor, do artista plástico R. Godard. O horário de visitação é de terça a domingo, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. O MAC fica no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos recebe inscrições para os gêneros ficção e poesia até o dia 16 de junho. A bolsa, promovida pela União Brasileira de Escritores, Seção Goiás, é patrocinada pela Secretaria Municipal de Cultura e tem como finalidade descobrir obras inéditas de autores goianos. As obras escolhidas vão receber uma premiação de 20 salários mínimos. Os interessados devem enviar os seus trabalhos para a sede da UBE Goiás das 8h30 da manhã às 11h30 e das 2 da tarde às 5h30 da tarde, pagando uma taxa de inscrição no valor de R$ 50 por trabalho. O concorrente poderá participar com mais de um trabalho por modalidade. Confira o regulamento completo no site da UBE. O Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais e Televisivas Integradas da Faculdade de Informação e Comunicação e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E você também pode ser um parceiro do programa. É só mandar sugestões de pauta, perguntas, críticas ou até mesmo matérias prontas para as redes sociais ou então para o e-mail. E você pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos nas 3 temporadas do Conexões no blog do programa. O programa agora é exibido às 5h30 da tarde no sábado, às 9h15 no domingo e às 8h15 na segunda-feira. Uma ótima semana para você!